Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Grave e esse aqui é um conteúdo que é um pedido de um questionamento que eu recebi lá no Instagram de uma seguidora e outras pessoas também. Esse aqui eu fiz uma pintura que é uma encomenda em A3 do York Yashitsu e o questionamento era como que eu faço a minha técnica de pintura de pelo, tá? É bastante simples, não tem segredo. E eu fiz aqui um esboço, que é essa ilustração aqui do York, e vou mostrar para vocês. É super simples de fazer, não tem muito segredo, basta ter um pouquinho só de paciência. Essa aqui é a imagem que eu tenho de referência, tá, da pintura. Essa aqui é a diva. Então, ó, como vocês podem observar aqui como na imagem, aqui ó, ele tem bastante tons, né, muito parecidos, muito próximos. E o pincel que eu usei foi somente um, que é esse aqui da Tigre, é o número 4. Ele é o pincel mais fino, mais de detalhe mesmo, tá? E aqui a imagem lado a lado para vocês verem, ó. Eu tentei preservar ao máximo as áreas onde que tem tom mais branco e mesclando aos poucos essas áreas onde que tem tons mais marrom e mais escuros também, tá? E aqui, para separar as cores, eu deixei aqui um pouco de um marrom, tá? Mais puxado para um mais avermelhado. Aqui um marrom mais escuro e um marrom mais próximo, mais perto do preto, tá? Bem escurão mesmo. Separei alguns tons de cinza, tá? Que é o gris de pene com um pouco de branco, bastante diluído. E aqui um pouco de amarelo com marrom para ficar uma paleta um pouco mais puxada para cobre, tá? E eu vou escurecendo aos poucos. Aqui eu fiz o esboço com bases de transferência, tá? Eu vou usar somente um pincel, que é o número 4. E eu começo a fazer pequenas as áreas que são mais claras, tá? Aqui no caso, eu comecei a pegar um pouco desse tom de cinza claro. E eu comecei a fazer pequenos riscos, ó, nas áreas mais claras, seguindo sempre a direção do pelo. Vou pegar um pouco do pigmento aqui e faço pequenos riscos para seguir a direção. Ó, eu não faço, eu tento preservar o máximo que dá das áreas brancas do papel, tá? Pegar um pouquinho dessa cor aqui e eu começo a adicionar um pouco da cor aqui e faz, ó, deixa essas áreas em brancas assim, ó, dessa forma, e vai mesclando um pouquinho. Pegar um pouco mais escuro, só é o mínimo possível de pigmento, tá? Porque são áreas pequenas. Vai adicionando e vai puxando aquilo ali. Agora, limpa bem o pincel, tira o máximo que dá de água daqui e vai dando pequenas puxadas, ó, e batidas, deixando umas áreas em brancas ali, ó. E preenche. É importante não colocar o pigmento muito próximo do outro, senão ele vai acabar fechando muito aquela área ali, tá? Você começa a observar aqui essas áreas em branco, puxando aqui, ó, pequenas batidinhas, já começa a ficar um formato um pouco mais. Caso tenha necessidade, deixe secar um pouco essa região para aplicar a próxima camada de cor, tá? Nunca fica aplicando muitas cores quando o papel ainda está muito úmido, fica mais difícil, e a aquarela ela tem a tendência a se misturar e não vai fechar as partes claras do papel e vai ficar muito manchado, fica mais difícil de fazer a mistura depois. Então, ó,
Depois que secar um pouquinho, pego um pouco de pigmento mais escuro e eu começo a puxar pequenos riscos. O segredo é fazer pequenas pinturas seguindo essa linha aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Faz pequenos riscos assim, ó. Pode umedecer um pouco mais, umedecer um pouquinho sem pigmento e vai arrastando ele, ó, diluindo aquela parte ali. Pegar um tom um pouco mais escuro, ó, deposita um pouco o pigmento ali e vai arrastando. Você vai observar que aqui, ó, já começa o espaçamento, essa parte onde tem o papel aparecer um pouco mais. Vou esperar secar um pouquinho mais essa região aqui. Seca aqui, vou continuar aqui essa que já secou. Marrom mais escuro, bem pouco pigmento, tá? Ó, observe que ela vai dando a segunda camada. Aqui pro focinho eu já apliquei uma camada desse marrom mais escuro, mas eu não chego a fechar todo ele que eu digo até a borda, né? Respeitando essa área branca que tem aqui. E o pincel com o mesmo pigmento, ó, vou direcionando até fechar essa área aqui e respeitando ao máximo sempre a questão do branco do papel, tá? No caso aqui eu vou deixar um pouco do branco, vou limpar o pincel e pegar um pouco de água limpa e o pincel levemente úmido eu vou, ó, vai esfumaçando, vai diluindo essa região aqui para ficar essa transparência quase encostando no focinho. Espera secar um pouco mais ali essa região aqui para poder aplicar mais cores. Vou pegar agora um pouco mais de pigmento mais avermelhado, que seria um marrom mais puxado vermelho, né? E vou depositar nas áreas onde são mais escuras, tá? Uma coisa importante é que a aquarela, quando ela seca, ela tem a tendência a ficar um pouco mais clara do que foi adicionado do que quando ela está molhada. Então, daqui a pouco vocês podem colocar um pouco mais de carga de cor e aos poucos vendo como é que vai ficando e adicionando um pouco mais forte depois. Aqui. Eu quase não usei muito o preto, tá, nesse pigmento, eu usei mais o gris de PN com o marrom, tá, para deixar os pigmentos mais escuros. Pegar um pouco de pigmento mais forte e posso adicionar algumas áreas, ó, que já está mais seco o papel, para deixar alguns pelos mais escuros. Ó, aqui eu estou puxando os fios mais longos, ó. São alguns fios mais soltos. Como eu falei, é super simples, não tem segredo. Ó, pequenas batidas. Vai depositando e arrastando o pigmento. Para fazer o preto do olho, eu não coloco o preto direto, eu coloco um tom de um marrom mais escuro, né? Respeitando aonde tem um ponto de luz. No caso, aqui tem um ponto de luz. Espero secar um pouquinho. Vou pegar um pouco do cinza mais claro, que é quase diluído quase ao ponto de branco. Aqui no fundo na parte superior abaixo do laço, eu vou arrastando um pouco o pigmento de marrom sobre esse tom mais cinzentado.
Peguei um pouco de água e agora vou arrastando um pouco o pigmento nessas partes, porque aqui tem um pelo mais claro, tá? Geralmente onde tem um pelo mais claro, o pigmento tem menos carga de pigmento e ele fica mais suave, mais sutil. Também pode deixar umedecido um pouco essa região, já o papel, antes de fazer o pigmento, de pintar ele, tá? Só tomar um pouco de cuidado para não deixar muita carga de cor, senão o risco de manchar e ficar um pouco estranho é maior. Mas aqui eu não vou pintar todo ele, mas era questão de mostrar a técnica e como que eu faço para fazer a pintura, tá? Como eu falei, é bastante simples, não tem segredo nenhum. Basta ter bastante paciência. Esse aqui é um caso que tem que esperar secar um pouco aquela região, né? Voltar a pintar novamente ali, esperar secar mais um pouquinho. E usar um pincel pequeno que dê para fazer bastante detalhes. Né? E treinar a questão de trabalhar com bastante camadas, tá? Também não é uma técnica que tu precise usar bastante água, então fica até mais fácil de controlar. Ó, aqui eu apliquei a segunda camada de preto, tá? E adiciono levemente alguns pontos que são um pouco mais escuros. Mas lembrando que quando a aquarela seca, ela acaba tendo uma pequena mudança na cor, tá? Que pode escurecer ou pode clarear, depende da aquarela que vocês estão utilizando, do papel e principalmente a questão da quantidade de água, tá? Então era isso, pessoal. Ó, como eu falei, é bastante simples essa técnica, não tem muito segredo, basta treinar bastante e vão pintando. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar um gostei, tá? Se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo.